Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre sequências, continuando falando um pouquinho sobre as séries, eu vou apresentar para vocês as propriedades das séries convergentes, ok? Então vão ser três propriedades bem simples, que acompanham um pouquinho a linearidade da soma, vocês vão ver que as demonstrações são bem simples e eu vou dar um exemplo no final, utilizando a soma, mas vocês entendem bem que o princípio vai continuar quando temos uma constante que sai da soma, ou se temos uma diferença. Beleza? Então são propriedades bem interessantes e é muito importante o ponto que elas têm que ser as duas convergentes. Por quê? Porque no futuro a gente vai ver que não necessariamente a soma de uma série convergente e uma série divergente vai dar uma série convergente ou divergente. Vocês vão ver que a gente vai ter estudos de casos onde a gente vai ter uma incerteza dependendo da natureza da soma, ok? Então é muito importante que as duas sejam convergentes, ok? Então vocês só separem, beleza? Ou vocês só tirem a constante se a série continuar sendo convergente. Beleza? Então, vocês entendem bem que isso daqui nada mais é do que como calcular algumas séries, e não necessariamente um estudo de convergência, porque a gente precisa já dessa certeza que ela seja convergente. Então vamos começar. Primeiramente, eu vou trabalhar para as três demonstrações com as somas parciais, ok? Então, o que eu chamo de A índice grande N é a soma parcial da nossa série dos ANs, né? Então vai ser uma soma de N igual a 1 a grande N de AN, e de Bn a mesma coisa. E, por hipótese, a gente sabe que essas duas elas são convergentes, quando o grande N tende ao infinito. Então eu digo que esse A índice grande N vai tender a A e B índice grande N vai tender a B, ok? Vocês vão entender por que, que a gente faz isso, porque a gente vai passar sempre por essas somas parciais. Então vocês vão ver que é bem simples, ok? Então o primeiro ponto é se a gente consegue tirar a constante de uma série convergente, beleza? Então eu vou trabalhar com a soma parcial, beleza? Então eu vou considerar a soma parcial então, de n igual a 1 a grande N de uma constante vezes a n, a índice n, beleza? Então, como é uma soma finita, a gente tem a linearidade da soma que a gente já demonstrou, então a gente consegue tirar a constante, que não depende do índice, então vai ficar constante da soma de n igual a 1 a grande N de AN, beleza? E a gente vai fazer isso tender ao infinito, isso daqui é uma constante, não vai mudar, isso daqui a gente sabe que tende a A, no caso isso daqui é igual a n que tende a A, então isso daqui vai ficar igual a C vezes A. Então, como é uma constante vezes um valor finito, então uma outra constante, isso daqui é uma constante, então isso daqui é convergente, Então isso daqui a gente sabe que é convergente, isso daqui a gente sabe que é convergente, então a gente tem a igualdade. E vocês entendem que o princípio vai ser exatamente igual, Então a gente vai ter para o 2, então temos a soma parcial de n igual a 1 a grande N, então de AN mais BN, como é uma soma parcial, então uma soma finita a gente tem a linearidade, então vai ficar n igual a 1 a grande N de AN mais a soma de n igual a 1 a grande N de Bn. Então isso daqui é igual a índice grande N mais B índice grande N. E quando a gente faz N tender ao infinito, a gente vai ter A mais B. Ok? Então isso daqui é convergente, isso daqui é convergente, isso daqui é convergente. A gente tem a igualdade. E ele funciona exatamente igual para o símbolo menos. Então temos o menos, o menos, o menos. Então temos aqui o menos. Ok? Então demonstrações bem simples. Então vamos estudar esse exemplo aqui, tá? Então eu peguei um exemplo simples de tipos de séries que a gente já trabalhou nessa série, Fica um pouquinho repetitivo, mas enfim, beleza? Então a gente quer achar a soma dessa série. Então quando a gente fala a soma dessa série, é para que valor ela converge, beleza? Então aqui temos uma soma. Então primeiro, antes de separar, porque vocês têm muita vontade de separar aqui, porque isso daqui a gente sabe calcular, utilizando as somas telescópicas, com as somas parciais. Isso daqui a gente reconhece uma série geométrica, porque é 1 sobre 2 potência n, então a gente reconhece uma soma geométrica. Então a gente tem muita vontade de separar, mas primeiro a gente tem que provar que as duas são convergentes, beleza? A vantagem é que a gente provou que esse tipo de série é convergente já dando o resultado, tá? Então é um tipo de demonstração de convergência e o mesmo para a série geométrica, ok? Então vamos começar pela série geométrica, então vamos ter n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre 2n, ok? Então isso daqui vai ser igual a soma de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre 2 potência n, ok? Então isso daqui vai ser igual pela fórmula, então vai ficar 1 sobre 2 sobre 1 menos 1 sobre 2, ok? Então é a fórmula que a gente demonstrou no vídeo das séries geométricas, ok? Então vocês multiplicam por 2, então vai ficar 2 sobre 2 menos 1, então vai ficar
1, no caso, 1 sobre 2 menos 1, então vai ficar 1. Beleza? Então isso daqui tende a 1. Ok? E agora a gente vai fazer o mesmo para o outro, então vai ficar a soma de n igual a 1 a mais infinito de 3 sobre n mais 1. Ok? Então a gente consegue sair o 3. Por quê? Porque a gente sabe que 1 sobre n vezes n mais 1 é convergente, né? A gente demonstrou que ele tende a 1 também, utilizando as somas telescópicas. Então, quando a gente sai a constante, ainda continua sendo uma série convergente, então a gente pode fazer isso. Então vai ficar 3 vezes a soma de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n mais 1. E eu demonstrei isso utilizando as somas telescópicas, né? Então eu convido vocês a verem o primeiro vídeo de séries. A gente vai ter, então, que isso daqui tende a 3, porque vai ficar 3 vezes 1. Então a gente demonstrou que esse termo converge, então a gente consegue separar os dois. Beleza? Então eu vou chamar isso de A, por exemplo. Então vamos ter que A vai ser igual, então a soma de n igual a 1 a mais infinito. Então 3 pode sair, então vai ficar 1 sobre n fator de n mais 1, mais a soma de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre 2 potência n. Beleza? Então isso daqui temos que A igual a 3 vezes 1 mais 1. Então temos que A igual a 4. Ok? Então a soma dessa série convergente que a gente demonstrou, né, que ela é convergente aqui, igual a A, né, no caso igual a 4. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.